Bom dia, pessoal! Estamos hoje na nossa última live com a doutora Tairine, que é psicóloga. Opa, já entrou, maravilhosa! No tratamento, na intervenção de crianças autistas ou com alguma outra dificuldade. Oi, bom dia, tudo bom, Thay? Tudo bem, você, Char? Graças a Deus, tudo bem. Chegamos já na nossa última live, menina. Aham, passo rápido, né? Muito rápido, meu Deus do céu, muito rápido. Foi esses dias que a gente estava começando e agora já foi. Aham. Ah, que coisa boa. E então, é muito interessante que é a intervenção precoce, né, Thay? Sim, aham. Algo que muda completamente a história da família, a história das crianças, o desenvolvimento da criança e até o futuro, né? Porque a gente sabe que como pais a gente não é eterno, infelizmente, a gente queria ser, Bom que fosse. mas e é uma preocupação nossa, né? Como que vão ficar meus filhos depois que eu partir desse mundo, né? Uhum, Então a intervenção precoce é o que vem para mudar completamente. com certeza, Char, com certeza. Ai, maravilha. E me conta uma coisa. Se você pudesse voltar no tempo com algumas famílias que você atende, o que você falaria para eles? Não esperar. Bem direta, dura, mas é tudo com muito carinho, né, que a gente fala isso, porque é importante a gente ser sincero nesses momentos, né, de quando a gente fala de desenvolvimento infantil, né, Char, ele não volta, né, Não então volte. é super importante a gente estar falando sobre essa intervenção precoce, que a gente sabe o quanto é rico, né? Exatamente. Até ontem eu atendi uma paciente que a mãe vem notando algumas coisas sutis, bem sutis mesmo. Até ela falou: Ai, você acha que eu levo? Eu falei: Mas com certeza. Falei: O Uhum, máximo que vai acontecer, que você vai levar, é a profissional falar: Não, tá tudo bem, vida que uhum, segue, é assim mesmo. Mas e uhum, se não for? uhum, E se for outra coisa que a gente podendo ajudar agora, mudaria muito lá pra frente? E ela falou: Ai, sabe que eu não tinha pensado nisso, eu acho que eu vou levar mesmo. Falei: Vai, uhum, você não vai se arrepender. Porque uhum, vem muito da família, né? Falando: Ai, você tá procurando doença no seu filho. Ai, você tá vendo pelo em ovo. E no fundo os pais sabem, né? A mãe sabe, a mãe sente ali que algo não tá normal. a mãe, a família ali, né, quem convive com a criança é quem mais conhece a criança. E Sim. que nem eu falei semana passada, coração de mãe não falha. Então, se tem alguma coisa Não. diferente ali, realmente tem, A né? gente precisa investigar. Uhum. Uhum. E assim, né, Chay, eu vejo muitas famílias, assim, que eu atendo hoje em dia, que chegam com aquele coração apertado, assim, né? Então, o que eu poderia ter feito antes? Será que eu deveria ter feito alguma coisa antes, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo aqui, até que vão nos assistir depois, é um grande passo já vocês estarem aqui conosco, né? Tentando entender, conscientizar o que é uma intervenção precoce. Então, esse é o caminho, né? Essa foi a ideia de todas as nossas lives, né, Char? Sim, não é um bicho de sete cabeças, não é um diagnóstico fechado, um negócio que vai mudar a vida, vai melhorar. É bem ao Exato. contrário, né? Ela vai melhorar. Uhum, Ah, exatamente. E, perfeito. e Pode eu falar. vejo assim, né, Char, que assim, o maior erro das famílias, assim, dentro do desenvolvimento infantil não é a falta de amor, né? O esperar. Né? Então, assim, é o esperar a fala vir, é esperar os 2 anos, esperar alguém confirmar, né? Esperar amadurecer e o mais famoso, esperar entrar na escola, né? E Sim, enquanto isso, o tempo passa, né? Então sim. é super importante assim a gente intervir nesse momento, assim, né? Sim, até porque o cérebro da criança, especialmente até os 2 anos, ele está se formando, ele está desenvolvendo, ele está fazendo novas conexões. E isso é tão fácil da gente ver, porque pensa na gente criança, né? Meu Uhum. Deus, perto das crianças de hoje, gente, eu era uma tapada, né? Era muito bobinha.
E agora as crianças já nascem conectadas, já sabem fazer as coisas, já falam não sei o quê. Você fala, meu Deus, olha como estão tão evoluídas. E isso é por conta dos estímulos. Estímulos, exatamente, né? Você falou ali do cérebro tá preparado, né? A gente chama assim que o cérebro tá plástico, porque ele tá hiper mega preparado ali a aprender, a se adaptar e evoluir. E muito mais durante essa fase, né? Da primeira infância, ali até os 2 anos, de 2 anos para até os 5 anos ali, do que em outra fase. Né? Então é Sim. por isso que a gente fala tanto que a intervenção precoce é tão poderosa. Sim, porque o cérebro está se formando, tá Uhum. começando a entender como funciona o mundo. Será Uhum. que tá alto o teu áudio? Tô ouvindo um eco? Ah, é que eco. Não, eco da minha voz. Ah, dessa. Não, não, dessa voz Ah, tá então tudo tá. tranquilo. É que aqui eu moro no centro, então vai passar bombeiro, Ah, ambulância, não, tudo. isso tranquilo, faz parte, faz parte. Uhum. Ah, e a gente vê, então, que a gente aprende nesse comecinho, então, crianças que são é, não é alfabetizadas, sim, mas que aprendem a falar com bilinguismo, né? Que aprendem a falar já em duas línguas. É algo que nunca mais vai esquecer. Por Uhum. mais que ela pare de utilizar, fica ali guardadinho, mas depois ela abriu aquela caixinha, ela vai voltar a lembrar de tudo. Então, Uhum. isso também é verdade para fala, para socialização, Uhum. para a gente ter os estímulos. Então, barulhos altos, texturas, enfim, a gente trabalhando isso nessa fase, a Uhum. gente praticamente, não posso falar cura, mas praticamente cura isso lá para Uhum. frente, porque ela foi exposta precocemente, né? Exatamente. E falando, né, puxando esse gancho para intervenção precoce, assim, que quando a gente fala em terapia, todo mundo, ai meu Deus, terapia, né? E assim, a intervenção precoce, assim, o mais lindo, né? Eu acho linda a intervenção precoce. Ela, o brincar, a gente aproveita as brincadeiras, o brincar com a criança, que possibilita inúmeras possibilidades para estar estimulando a comunicação, a interação social, a autonomia, a cognição, o comportamento, né? E claro, a gente sempre vai respeitando ali de forma individualizada aquela criança, né? É muito, eu falo assim, que nossas intervenções ali são bem individualizadas, porque a gente tem que entender a história da família, etc, que a gente já comentou a semana passada. Então, a intervenção precoce, na verdade, é muito lúdica, né? A criança Sim, adora. vai brincar, É, né? Ela aham, sai de casa para brincar com alguém, só isso. Não é um negócio fechado, responde teste, uhum, repete, é totalmente diferente. E uhum, também é diferente de jogar numa escola e achar que uma interação forçada vai resolver. Em muitos casos até piora, né? uhum, exatamente, né? Chega para mim várias famílias assim, depois que entrou na escola a gente percebeu a tremenda dificuldade, assim, né? Hoje em dia existem escolas que estão preparadas para isso, que sinalizam os pais ali, ó, a interação dele é muito baixa, o brincar dele é bem disfuncional, não tem um brincar, né? Então, por isso que eu falo, assim, talvez não esperar colocar na escola, né? E aí você já percebe alguns indícios ali, como a gente falou já anteriormente, ali na forma de brincar, na falta de interesse, contato visual, já dá para estar estimulando. Exatamente, exatamente. E eu já vi alguns casos, né, que a gente começa a acompanhar que a criança não tinha contato nenhum, não socializava, né? Não conversava, não olhava no olho e depois muda, né? Com a intervenção, tudo muda, né? Crianças que não se comunicavam também começaram a se expressar. Acho que isso é a maior vitória da família, essas crianças que têm essa dificuldade, assim, que é o que mais assusta, né? A família ali, essa parte da linguagem, né? Então, quando a criança começa a se comunicar, a gente vê que fez o trabalho certo, né? E é lindo, comunicação é tudo, né? Sim, aham. Então, né, se a criança está com atraso de fala, não dá para esperar, né? Melhor já procurar e já começar os estímulos, porque isso faz diferença ainda. E não é Uhum. porque a criança é pequena que a gente não vai atender, né? Uhum. É justamente por isso que tem mais chance de evoluir. Né? A gente sempre fala, intervenção precoce, quanto antes, melhor é. Como a gente já falou ali do cérebro plástico, aí, é o momento, né? E nem esperar mais um pouco, porque isso pode perder o melhor momento da intervenção.
né? Sim. E Enfim. conta um pouquinho pra gente, Thay, como que é mais ou menos, mais ou menos, eu sei que é muito individualizado, depende das queixas, depende do histórico familiar, mas mais ou menos como que é feita essa intervenção com bebês, depois crianças maiores, enfim, todas as faixas etárias. Conta pra gente mais ou menos como funciona. Uhum. A gente, logo que a criança chega para fazer a intervenção, a gente aplica uma avaliação de intervenção, que existe números ali, né? Então, o checklist do David que a gente usa mais para crianças pequenas ali. Aí tem o VB-MAP que a gente usa para crianças ali maiores, o AABLES também, que é principalmente para crianças que têm ali as maiores ali no sentido de pré-acadêmicas, mais acadêmicas, assim. Então, a gente precisa estar aplicando esses protocolos para entender o que a criança já tem de habilidades, o que ela ainda precisa desenvolver. E a partir disso, a gente faz um plano de ensino individualizado com a criança ali, colocando objetivos de longo, médio, curto prazo. E aí vai a intervenção. E depende muito da criança, né? Tem crianças que funcionam muito bem com o ensino naturalista, os bebês principalmente, que é onde a gente aproveita o brinquedo que o bebê mesmo escolhe, a criança mesmo escolhe. E a partir desse brinquedo a gente pode dar várias oportunidades, né? Como fazer estimular o contato visual ali. Então, um brinquedo a gente fala assim, com um brinquedo a gente consegue fazer no mínimo 5 oportunidades de estimular algumas habilidades, né? Então, tem crianças ali que, por exemplo, estão nessa fase da alfabetização, por exemplo, que a gente precisa fazer com que ela se mantenha mais atenta. Então, a gente vai proporcionar algumas atividades ali na mesa para tentar estimular essa permanência nas atividades. Mas, claro, né, não é só em mesa, né? Isso de jeito nenhum. A gente sempre mescla ali, porque a gente sabe a importância de ser criança também, né? E daí a gente vai estimulando e conforme a criança for evoluindo, a gente vai atualizando os objetivos. Né? Então, a intenção ali das intervenções é a gente estimular, estimular, estimular para ficar atualizando. E daí a criança vai diminuir assim a carga horária. No início é importante ter uma carga horária considerável, assim, né? Aí a ideia não é ficar para sempre com a mesma carga horária, é para a gente diminuir a criança ficando com mais autonomia para fazer de forma autônoma, né? Sozinha ali. Então, esse é o objetivo da intervenção. Perfeito. E tem atividades para fazer em casa? Como que funciona? Sim, né? A orientação parental aí é extremamente importante, que é o que eu sempre falo para as famílias quando chegam. Aqui comigo ele vai ficar 1, 2 horinhas, 3 ali, mas com você ainda é 24 horas, né? Tem final de semana, então é muito importante assim, os pais darem essa continuidade em casa, né? Para a criança também aprender em outros contextos, não só os pais da escola, esse contato aí entre nós, terapeutas, né? Se a criança faz com outros terapeutas também, escola e família é muito importante, né? Porque não adianta nada a criança aprender só no contexto clínico. Ela precisa generalizar para outros ambientes também. E principalmente o ambiente que ela passa mais parte da vida dela, né? Que é em casa e escola ali. Então é super Sim. importante a gente estar fazendo essa orientação e, claro, isso é sempre sentado, conversado com os pais, né? Considerando a realidade dos pais, né? Que a gente sabe que é uma loucura hoje em dia a rotina dessas famílias, então a gente sempre senta de forma bem individualizada com a criança ali para fazer. E todas essas orientações, todos esses métodos existem e já são validados cientificamente, né? Uhum, sim, tudo é baseado em evidência, né? Então, essas avaliações que eu te mencionei ali são todas já testadas, né? Enfim, a gente sabe da evidência que elas têm ali. Então, é o que eu falo, assim, se tem uma avaliação correta, uma intervenção direcionada, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da criança, né? Então, com certeza. Perfeito. Não adianta fazer tudo, ver na internet um post que alguém falou alguma coisa, porque não é tão simples assim, né? Exatamente, né? E assim, exatamente, o primeiro passo não é a gente fazer tudo que a gente está vendo, né? É saber os passos que tem que fazer, a avaliação, o processo de intervenção, né? Então, por isso que eu acho muito legal isso que a gente está fazendo, que a gente está trazendo isso de uma forma de conscientizar essas famílias, né? Porque, como a gente já falou também nas lives anteriores, informação tem.
muita, né? O que Uhum. é bom, mas às vezes a gente precisa saber como fazer, como começar, né? O que realmente é informação baseada cientificamente, né? Então, com certeza, a gente precisa estar fazendo esse manejo também, né, Chá? Perfeito. Então, fazer intervenção precoce não vai sobrecarregar a criança, não vai hiperestimular, piorar sono, nada disso, né? Não, não, a ideia é só melhorar, né? Então, assim, eu sei que tem crianças que têm uma carga considerável, mas é como eu falei pra você, assim, já, eles amam isso. Eu nunca vi uma criança que não gosta de ir, né? Eles Uhum. amam, quer brincar, né? A gente aproveita de forma bem lúdica ali. A gente não fica forçando, a gente aproveita oportunidades, né? Estratégias, eles são bem pensadas conforme aquela criança, como foi o dia da criança também. É tudo bem pensado, Ótimo. planejado. Eu vejo muitos pais ficando com medo, assim, que ai, a criança vai ficar robotizada, tá treinando meu filho, assim, tipo, ai, vai ficar um macaquinho treinado, como falam, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, não, a gente fala assim que existe esse mito, né? Infelizmente, né? Existe esse mito, mas a gente tem que pensar que a nossa cultura aqui no Brasil é diferente, então a gente, claro, que adapta isso para nossa cultura, né? Então, vai ter momentos, sim, que a gente vai, como eu te falei ali, vai precisar ir na mesa para trabalhar alguma habilidade em específico, mas assim, a criança é criança. A gente não pode deixar de pensar nisso também, né? Não quero que a criança fique só sentada me respondendo. Eu quero que ela seja ela mesma, como a gente já falou também nas lives anteriores ali, né? Perfeito, perfeito. Então, acho que se a gente tem um recado para deixar com todas essas séries de lives, é não esperar, Não. né? Uhum. Se tiver alguma dúvida, procura, investiga, conversa, escuta 5 nãos, Uhum. mas Mas tenha investir. consciência tranquila que investigou, né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia nós temos muitas informações aí, então a gente consegue saber se tem algo diferente, marca o desenvolvimento aí, né? E assim, o futuro do teu filho, para quem está nos assistindo aí, não depende de fazer tudo perfeito, né? Depende de agir no tempo certo. É isso, né? Exatamente. E oh, meu Deus, as orientações não são pesadas, não são orientações que você tem que ficar o dia inteiro estimulando a criança. É leve, é vivendo o dia a dia, só mudando um jeitinho de olhar, um jeitinho de fazer. Não é nada pesado e custoso aos pais, né? Não, exatamente, né? Então, a versão precoce não é uma pressa, né? Ela é oportunidade, né? Então, é isso que a gente quer trazer de recado para vocês aí, porque é muito poderosa a intervenção precoce. Perfeito, perfeito, Thay. Acho que a gente já falou bastante, até porque não tem como a gente falar no geral, porque cada caso é um caso. Exatamente. Cada criança é uma criança, então não existe uma receita de bolo do que você vai fazer com todas as crianças. Você tem um leque de oportunidades e que vai utilizar de acordo com a demanda daquela criança e daquela família, né? Exato. Uhum. Então, eu acho que ficou muito legal, ficou muito bacana. A gente conseguiu passar a imagem de que procura ajuda. Não custa, é melhor a gente ter um não do que a gente se arrepender lá na frente, porque o tempo não volta, as Uhum. conexões cerebrais já estão feitas. Então, Sim. quanto antes a gente conseguir procurar ajuda, melhor. E a Tairine está à disposição. Podem mandar mensagem para ela, marcar consulta. A gente adora conversar sobre isso, a gente adora ajudar as famílias e eu tenho certeza que não vão se arrepender, Uhum. Com né? certeza. Contem comigo. Ah, então perfeito. Então, muito obrigada, Thay, por aceitar fazer essa série de lives. A gente também está deixando no Instagram e no YouTube para as pessoas que precisarem ver depois, rever, porque informação vale ouro, né? E a gente ter informações de qualidade e confiáveis não é tão fácil, porque Uhum. tem gente falando de tudo. Então a Uhum. gente às vezes até fica meio perdido. Exatamente. Então, se tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, marquem um horário com ela, conversem, tirem todas as dúvidas, que ela vai deixar vocês muito tranquilos e muito cientes do que está acontecendo, né? E qual que é o caminho melhor a seguir.
Uhum, certamente. Pode mandar mensagem que a gente vai conversando ali. Se precisar explicar, também coloco à disposição. Perfeito, então. Então, um beijo para todo mundo. Qualquer dúvida, estamos aí. Aproveitem o final de semana e brinquem muito com as crianças. E, Para essa oportunidade. né, porque isso é o que mais importa. Beijo e até mais. Fecha.